A pirataria é algo muito comum e comentado na era moderna. No entanto, esse tipo de crime existe desde a antiguidade, e os mais famosos são, sem dúvidas, os piratas da Cilícia, que dominaram o mar Mediterrâneo desde o século II a.C. A pirataria no antigo Mediterrâneo remonta pelo menos à Idade do Bronze. As raízes da palavra pirataria vêm do grego antigo, peiraumai, que significa tentativa, ou seja, de algo ilegal para ganho pessoal. Isso se transformou em pirates, que significa bandido, e daí para o latim, pirata, de onde surgiu a palavra inglesa moderna pirata. De acordo com a historiadora clássica Janice Gabert, o Mediterrâneo Oriental tem sido atormentado pela pirataria desde os primórdios da história. A Idade do Bronze marcou a primeira onda documentada de pirataria, pois é difícil diferenciar a pirataria do comércio durante períodos anteriores. Uma série de características geográficas e econômicas do mundo clássico produziram um ambiente que incentivou a pirataria. Segundo o classicista Henri Ardern Ormerod, as costas do Mediterrâneo são particularmente favoráveis ao desenvolvimento da pirataria. A costa árida e rochosa não era adequada para a agricultura em grande escala, e não podia sustentar uma grande população. Portanto, a maioria das aldeias eram pequenas e de poucos recursos. O principal método de apoio veio da pesca. A maioria dos homens tinha barcos, habilidades marítimas e conhecimentos de navegação. Quando a pesca não conseguia sustentá-los de maneira confiável, muitas pessoas recorreram a assaltos em estradas e ataques a territórios próximos para se sustentarem. No entanto, as rotas de comércio terrestre eram poucas, além de serem distantes entre si, dados os obstáculos montanhosos e poucos rios. O comércio e as viagens, portanto, eram realizados principalmente por via marítima. Nos primórdios da navegação marítima, a maioria dos navios comerciais viajavam ao longo da costa. Segundo a geógrafa Ellen Churchill Semple, o tráfego estava restrito a vias fixas de uma forma impossível em mar aberto. Os navios mercantes moviam-se lentamente ao longo das rotas comerciais estabelecidas, sobrecarregados por cargas pesadas. Os pescadores encontrariam navios mercantes carregados de tesouros passando pela costa dia após dia, e, se possuíssem a motivação e os meios, os mais desesperados economicamente entre eles assumiriam os riscos do banditismo em busca de um tesouro. Semple disse que o pirata era o ladrão das estradas marítimas, e as estradas do Mediterrâneo eram bem definidas e bem percorridas. A costa rochosa, imprópria para a agricultura, era adequada para a pirataria, dotada de enseadas escondidas que permitiam pontos de acesso rápido às rotas comerciais. De acordo com a escritora Cindy Valar, enclaves piratas cresceram ao longo de costas rochosas que forneciam abrigo e os mantinham escondidos até que fosse tarde demais para suas vítimas escaparem. Devido às raízes dos primeiros invasores marítimos em ataques terrestres, eles eram conhecidos por atacar navios e cidades costeiras, e por se aventurar mais para o interior. Isso fez com que até mesmo as primeiras grandes cidades mudassem de 3 a 16 quilômetros de distância da costa. Os piratas tendiam a não ir mais para o interior, obviamente, devido às dificuldades de fuga. Esta relocalização deu segurança a grandes cidades como Atenas, Tirinto, Micenas, entre outras. Mudar sua localização para mais longe das costas protegeu as cidades dos perigos do mar, embora também os isolasse dos seus benefícios, que era o rápido comércio marítimo. O mar ainda era a principal área de grande comércio. Isto fez com que fossem construídas cidades gêmeas, uma cidade no interior emparelhada com um porto costeiro, como Roma e Óstia, Atenas e Pireu, entre outras. Para proteger sua conexão, eles construíram longos muros, que cercavam o coração das cidades. Ormerod escreveu que, se for compreendido que a pirataria foi, durante séculos, uma característica normal da vida mediterrânea, seria percebido quão grande sua influência foi, na vida do mundo antigo. Apesar dos esforços das cidades, elas não conseguiram eliminar completamente o contato entre os piratas e os portos. Como não conseguiram acabar com a pirataria de forma eficaz, ela cresceu ainda mais. Os homens frequentemente se juntavam aos navios piratas que atacavam suas próprias cidades. Até mesmo os marinheiros de navios mercantes atacados por piratas recorreram à pirataria quando estavam desempregados. A pirataria ofereceu uma carreira lucrativa, uma chance para aqueles que estavam interessados em tentar mudar suas vidas e melhorar rapidamente seu sustento em pouco tempo.
Por exemplo, a área em torno de Creta, com os seus mercados de escravos, era conhecida como Mar Dourado, devido à rentabilidade do comércio de escravos. Creta também era notável pelos seus piratas. Se uma cidade tivesse um mercado de escravos bem-sucedido, provavelmente seria um porto pirata. Notórios refúgios de piratas como Cilícia e Delos tinham mercados de escravos prósperos. Segundo o antigo geógrafo Estrabão, cerca de 10.000 escravos foram vendidos em Delos num dia. Ser sequestrado por piratas e vendido como escravo era tão comum, que era tema dos antigos dramaturgos gregos. Segundo fontes antigas, até mesmo o grande conquistador romano, Júlio César, teria sido capturado por piratas quando era jovem. As histórias do Mediterrâneo primitivo incluem muitas referências à pirataria e às medidas tomadas para lidar com ela. Foi sugerido que os antigos piratas, que estruturavam a pirataria, vieram de antigas tradições marítimas, e se originaram em algum momento durante o período. O Egito é a fonte primária de muitos desses primeiros relatos, tanto por causa de seu maior nível de documentação em comparação com os estados menos desenvolvidos da Idade das Trevas grega, quanto porque grande parte de sua documentação foi esculpida em pedra e preservada. As Cartas de Amarna, uma série de tabuinhas de argila de correspondência do rei da Babilônia ao faraó Amenófis III, ou seu filho Akenaton, escritas por volta de 1350 a.C., falam de invasores marítimos que começaram não apenas a saquear navios, mas também a capturar cidades babilônicas, nos mostrando que a pirataria é mais antiga do que podemos imaginar. A correspondência revela como tal pirataria poderia afetar tanto o comércio como as relações diplomáticas entre os reinos. As tabuinhas mencionam dois grupos de piratas: os Luca e os Sherden, levantando preocupações de segurança e perturbações econômicas. A correspondência entre o faraó egípcio e o rei de Alásia nos mostra a ameaça representada pelos Luca, com Akenaton acusando Alásia de ajudar os piratas. O rei negou, alegando que suas próprias cidades haviam sido invadidas, e que ele havia introduzido contramedidas para combater a pirataria. Quase um século depois, os Sherden permaneceram uma ameaça, com Ramsés II registrando na Estela de Tanis. Os indisciplinados Sherden, que ninguém jamais soube como combater, vieram corajosamente navegando em seus navios de guerra do meio do mar, nenhum sendo capaz de suportá-los. O grupo conhecido coletivamente como Povos do Mar, termo usado por Ramsés III em seu templo mortuário em Medine Abu, assim como em numerosos obeliscos e estelas, também pode ter sido pirata. Ramsés registrou relatos de ataques de inimigos nomeados de Peleze, que podem ter sido os filisteus, e outros ataques, até mesmo dos hititas. Vários dos inimigos que ele mostra estar subjugando recebem apenas um epíteto incerto, sendo chamados apenas do mar. Ramsés III descreve como os derrotou, atraindo-os para o interior, como a areia da costa. Possíveis membros dos povos do mar incluem o povo Tjequer, que alguns acreditam ser de Creta, que foram colonizar a Anatólia, a sede do Império Hitita, que é conhecido por ter entrado em guerra com os egípcios. Os egípcios tinham uma visão negativa dos povos do mar, segundo os textos faraônicos, onde segue o padrão geral da discussão egípcia sobre os estrangeiros. Eles são vistos depreciativamente até que se tornem úteis. Há evidências de que, à medida que o poder da Grécia e da Pérsia crescia, tornou-se mais aceitável para os governantes egípcios contratarem piratas para os seus próprios interesses, e no início do período helenístico eles eram tão amplamente empregados como forças extralegais, que parecia haver nenhuma distinção real feita entre um pirata e um mercenário. Apesar da proximidade entre essas duas profissões, elas não eram consideradas criminosas. Na maioria das vezes, pirata implicava simplesmente outro, um estranho, mas não necessariamente um infrator da lei. Os governantes da Creta minoica foram os primeiros a criar uma marinha especificamente com o propósito de combater a pirataria. Fontes gregas descrevem esta marinha como produto do lendário rei Minos, e sugerem que é provável que ele tenha eliminado o mar da pirataria tanto quanto pôde, para melhorar as suas receitas. De acordo com o mito, ele acabou com a pirataria em sua área, até que sua frota foi destruída por um tsunami, por volta de 1400 a.C., e as atividades piratas floresceram novamente. Muitos textos da Idade do Bronze e da Grécia Arcaica viam a pirataria como uma profissão viável.
Na Grécia Antiga, a pirataria pode ter sido em algum momento considerada como uma forma honrosa de ganhar a vida. Numerosas referências são feitas à sua ocorrência normal na Ilíada e na Odisseia de Homero, que se acredita terem sido escritas a partir da tradição oral em algum momento do século 7 ou 6 a.C. Podemos mostrar um exemplo. Nós corajosamente desembarcamos no lugar hostil, saqueamos a cidade e destruímos a raça, suas esposas foram feitas cativas, seus bens foram compartilhados, e cada soldado encontrou uma recompensa semelhante. Odisseu em A Odisseia, de Homero. Mais de um século depois, o historiador grego Tucídides escreveu que os gregos encontraram um meio de subsistência na pirataria. Pois nos primeiros tempos os helenos e os bárbaros da costa e das ilhas, à medida que a comunicação por mar se tornou mais comum, foram tentados a tornarem-se piratas. Na verdade, foi por um tempo a principal fonte de seu sustento, não havendo ainda nenhuma desgraça ligada a tal conquista, mas até alguma glória. Na Grécia clássica, a pirataria era considerada uma desgraça, em parte porque vinha acompanhada da ameaça de resgate e escravização dos cidadãos enquanto viajavam. A ameaça da escravidão na terra era vista como uma lei inevitável. Porém, no auge do poder de Atenas, existem poucos relatos epigráficos de pirataria. Tucídides não menciona a ameaça como um motivo particular para o cultivo da frota do Império Ateniense, então é provável que a relativa segurança dos mares clássicos em comparação com os tempos helenísticos tenha sido um efeito colateral, e não uma motivação para o desenvolvimento da Liga de Delos. O Mediterrâneo necessitava de um império hegemônico, para que todo aquele mar pudesse ficar livre do terror dos piratas. Sempre que um vácuo de poder surgia no Mediterrâneo, a pirataria aumentava constantemente. Isso ocorreu principalmente junto com o declínio das potências helênicas e de Cartago, e só seria resolvido verdadeiramente com a ascensão do Império Romano. Os relatos de pirataria só ressurgiram no Mediterrâneo depois da morte de Alexandre o Grande, em 323 a.C. Ele iniciou um esforço intencional para conter a pirataria durante suas conquistas ao redor do Mediterrâneo. Em seu De Civitate Dei, Santo Agostinho relatou uma troca entre Alexandre e um pirata capturado. Pois, quando aquele rei perguntou ao homem o que ele queria dizer com manter a posse hostil do mar, ele respondeu com ousado orgulho: "O que você quer dizer com tomar a terra inteira? Porque eu faço isso com um pequeno navio, sou chamado de ladrão, enquanto tu, que fazes isso com uma grande frota, és denominado imperador." Após a morte de Alexandre, e durante as guerras subsequentes entre seus sucessores, tanto as tripulações independentes de bandidos quanto os mercenários contratados pelo Estado eram fontes de pirataria. Demétrio I da Macedônia, em particular, usou mercenários navais em seu benefício, e esses mercenários incluíam tripulações que de outra forma estariam envolvidas na pirataria. De acordo com o livro 20 de Diodoro Sículo, os piratas de Demétrios usavam navios sem convés, provavelmente para aumentar a velocidade, pois um navio pirata deve ser ágil. O famoso naufrágio do barco de Quirênia data desse período, no século IV a.C., e foi encontrado com hastes de lança incrustadas em seu casco, e uma tábua de maldição de chumbo, que os escavadores sugerem ter sido colocada lá por um pirata quando o navio afundou, para evitar retribuição pelo crime. A pirataria sofreria um grande golpe, nas mãos da República Romana, que enviaria o jovem general Pompeu Magno, com 120.000 homens, e 270 embarcações, para destruir a pirataria. Em pouco tempo, Pompeu limpou todo o Mediterrâneo, e ficou conhecido como pacificador dos mares. No entanto, apenas com os primeiros imperadores romanos, e uma marinha romana permanente, o Mediterrâneo se veria totalmente livre da pirataria. Por séculos, os piratas foram um incômodo em todo o Mediterrâneo, saqueando as cidades costeiras, e os navios carregados de riquezas e provisões, fazendo prisioneiros em busca de lucrar com o resgate. Sempre que o Mediterrâneo tinha uma potência poderosa, a pirataria diminuía. No entanto, com o declínio das potências helênicas e de Cartago, só a ascensão de Roma traria estabilidade naquele mar. A República Romana conduziu campanhas contra os piratas que infestavam a costa oriental do Mediterrâneo e danificavam as províncias romanas orientais, e sob o comando de Pompeu Magno, um problema que já durava séculos, foi quase todo aniquilado em apenas 40 dias, no ano 67 a.C. Os piratas se tornaram tão poderosos,
que eles já não navegavam em pequenos grupos, mas em grandes hostes, e tinham os seus próprios comandantes, que aumentaram a sua fama pelas suas façanhas. Despojaram e saquearam antes de tudo aqueles que navegavam, não os deixando em paz nem mesmo no inverno. Depois também aqueles que estavam nos portos. E se alguém ousasse desafiá-los em mar aberto, geralmente era derrotado e destruído. Se ele conseguisse vencê-los, não seria capaz de capturá-los, devido à velocidade de seus navios. Assim, os piratas voltavam imediatamente e saqueavam e queimavam não apenas aldeias e fazendas, mas cidades inteiras, enquanto outros os tornavam aliados, tanto que passavam o inverno ali e montavam bases para novas operações, como se fosse um país amigo. Dion Cássio, História Romana. A primeira ação de Roma no mar Egeu em resposta aos piratas aconteceu em 189 a.C., na ilha de Creta, por Lúcio Fábio Labeon, comandante da frota, que, no entanto, não conseguiu recuperar os cidadãos romanos capturados pelos piratas. Os romanos intervieram novamente, desta vez nos mares ao redor da Ásia Menor, após estabelecerem a primeira província do Oriente, a Ásia. Em 102, o cônsul Marco Antônio liderou uma campanha na área da Cilícia, tanto que, como consequência dos sucessos relatados sobre as populações piratas, uma nova província romana, a Cilícia, foi estabelecida em 101 a.C. Inicialmente consistia em Liconia, Pisídia, Panfília, sudeste da Frígia e parte da Cilícia Traqueia, com a exclusão de seu litoral, que ainda era infestado de piratas. Durante a Primeira Guerra Mitridática, um comandante romano invadiu o porto da ilha de Escíato, um covil de piratas, onde crucificou escravos e cortou as mãos dos libertos que ali se refugiaram. Nos anos seguintes, o legado de Sula, Lúculo, foi enviado para coletar uma frota composta por navios de Chipre, Fenícia, Rhodes e Panfília, arriscando várias vezes ser capturado por piratas, embora tivesse devastado grande parte de seu litoral. No final da Primeira Guerra Mitridática, a província da Ásia encontrava-se num estado de grande miséria. O conflito fez com que seus territórios sofressem ataques constantes de numerosos bandos de piratas, que mais pareciam frotas regulares do que bandos de bandidos. Mitrídates VI, de fato, os havia estabelecido numa época em que devastava todas as costas romanas, pensando que não conseguiria manter essas regiões por muito tempo. Assim, seu número aumentou muito, e isso levou a ataques contínuos a portos, fortalezas e cidades. Eles conseguiram capturar várias cidades, perto da qual o próprio Sula estava na época, e foi dito que eles conseguiram roubar o templo que ali ficava, que tinha ornamentos valiosos. Plutarco acrescenta que os navios dos piratas tinham certamente chegado a mais de 1000, e as cidades por eles capturadas somavam pelo menos 400, tendo atacado e saqueado locais que nunca tinham sido violados, como santuários dos mais importantes deuses gregos. Eles também ofereceram sacrifícios estranhos no Olimpo e celebraram alguns ritos secretos, incluindo os de Mitra. Entre 78 e 75 a.C., Públio Servilio Vatia serviu como procônsul da Cilícia, conseguindo inúmeras vitórias sobre os piratas, forçando-os a refugiar-se no interior isáurico. Vatia, que era um comandante capaz, quase imediatamente tomou a cidade do Olimpo na Lícia, arrancando-a do líder pirata, Zeniceto, que havia morrido na defesa da cidade. Começou então a sua marcha pela Panfília, onde tomou Fazelis, e entrou na Cilícia, onde capturou a fortaleza costeira de Córico. Tendo tomado todas as cidades costeiras dos rebeldes, fez com que o exército atravessasse as montanhas Taurus pela primeira vez, e fosse para o interior, com a intenção de tomar a capital dos Isaurianos, Isaura. Ele conseguiu concluir seu plano, desviando o curso de um rio e tomando a cidade pela sede. Por sua brilhante conduta, foi aclamado imperator pelas tropas, e recebeu o agnômen de Isáurico. Em sua volta a Roma, Isáurico celebrou o seu triunfo em 74 a.C. Ao que parece, o jovem Júlio César também participou nestas campanhas como tribuno militar. Pouco depois, os piratas invadiram a cidade de Brindisi e a costa da Etrúria, apreendendo várias mulheres de famílias nobres romanas e até de alguns pretores. Em 74, foi a vez de Marco Antônio Crético, pai de Marco Antônio, que liderou uma nova expedição aos mares ao redor de Creta, campanha militar que terminou em derrota.
Uma nova expedição liderada por Quinto Cecílio Metelo, e apoiada por algumas cidades, levou à conquista gradual dos principais centros de resistência contra Roma, apesar do conflito surgido entre Quinto Metelo e o legado enviado à ilha por Pompeu, Lúcio Otávio, a quem, em virtude da Lei Gabínia, foi concedido o comando extraordinário para a luta contra os piratas. Após a conquista da ilha, Quinto Cecílio Metelo adotou o sobrenome Crético. No decorrer desta guerra, é narrado um episódio curioso sobre o jovem Júlio César. Em 74 a.C., a caminho de Rhodes, destino de peregrinação de jovens romanos das classes altas ávidos por aprender a cultura grega e filosofia, ele foi sequestrado por piratas, que o levaram para a ilha de Farmaconisi, uma das espórades meridionais ao sul de Mileto. Quando lhe pediram que pagasse 20 talentos, César respondeu que entregaria 50 talentos e enviou seus companheiros a Mileto para que conseguissem a quantia para pagar o resgate, enquanto ele permaneceria em Farmaconisi com 2 escravos e seu médico pessoal. Durante sua estadia na ilha, que durou 38 dias, César compôs numerosos poemas e depois o submeteu ao julgamento de seus carcereiros, de maneira no mínimo curiosa. Ele mantinha um comportamento bastante peculiar com os piratas, sempre tratando-os como se fosse ele o responsável por suas vidas, e prometendo diversas vezes que assim que estivesse livre mandaria matar todos eles. Quando seus companheiros retornaram, levando consigo o dinheiro que as cidades lhes haviam oferecido para pagar o resgate, César foi para a província da Ásia, governada por Marco Iunco. Ao chegar a Mileto, César armou os navios e voltou rumo aos seus antigos captores. Ele capturou os piratas sem dificuldade, então ele levou os prisioneiros para a Bitínia, onde Iunco supervisionava a implementação dos desejos expressos por Nicomedes IV em seu testamento. César, antes que Iunco pudesse vender os piratas como escravos, colocou seus planos em ação, zarpou, deixando a Bitínia, e procedeu ele mesmo à execução dos prisioneiros. Ele os crucificou depois de estrangulá-los, para poupá-los de uma longa e excruciante agonia. Desta forma, segundo fontes a favor de César, ele apenas cumpriu o que havia prometido aos piratas durante o seu cativeiro, e foi até capaz de devolver o dinheiro que seus aliados conseguiram para o resgate. Em 70 a.C., o pretor Cecílio Metelo lutou com sucesso contra os piratas que infestavam os mares da Sicília e da Campânia, que chegaram ao ponto de saquear Gaeta e Ostia, na própria Itália, além de raptarem a filha de Marco Antônio no Cabo Miseno. Esse incômodo em relação aos piratas precisaria acabar de uma vez por todas, pois, à medida em que Roma se expandia, o Mediterrâneo era cada vez mais importante, então, os romanos clamariam por um herói contra a pirataria. Por volta de 69 a.C., Pompeu era o favorito das massas romanas, embora muitos optimates suspeitassem profundamente das suas intenções. O poder de Pompeu foi reforçado por 2 nomeações proconsulares extraordinárias, sem precedentes na história romana. Em 67 a.C., 2 anos após o seu consulado, Pompeu foi nomeado comandante de uma frota especial para conduzir uma campanha contra os piratas que infestavam o mar Mediterrâneo. Os piratas cilícios tinham invadido os mares, impossibilitando as relações entre as diferentes populações, trazendo a guerra para todo o lado, e gerando pesados prejuízos no comércio marítimo, incluindo o próprio abastecimento de cereais para a cidade de Roma. Esse poder sem precedentes dado a Pompeu foi inicialmente cercado de polêmica. A facção conservadora do Senado desconfiava de suas intenções e temia seu poder. Os optimates tentaram por todos os meios evitá-lo. Significativamente, César estava entre os poucos senadores que apoiaram a liderança de Pompeu desde o início. A nomeação foi então avançada pelo tribuno da plebe, Aulo Gabínio, que propôs a Lex Gabinia, que deu a Pompeu o comando da guerra contra os piratas do Mediterrâneo durante 3 anos, com um amplo poder que lhe garantiu o controle absoluto sobre o mar, e ao longo da costa, cerca de 70 quilômetros até o interior, colocando-o acima de qualquer líder militar no leste. Ele teve o direito de escolher 15 legados do Senado, para serem distribuídos nas principais zonas marítimas, retirar o dinheiro que desejasse do erário público e dos cobradores de impostos, bem como vários navios totalmente armados e equipados. O exército de Pompeu era imensamente gigante e bem preparado. De acordo com as disposições do Senado, deveria inicialmente contar com 500 navios, 120.000 homens armados, e 5.000 cavaleiros, sujeitos ao comando de 24 pretores e 2 questores, e um número total de 1.000 talentos áticos.
Pompeu também pediu ajuda à frota dos rodianos. Nunca nenhum homem antes de Pompeu partiu com tanta autoridade que lhe foi conferida pelos romanos. Ele dividiu o Mediterrâneo sob o comando dos seus legados, e ficou em movimento, para ter mais efetividade na perseguição à pirataria. Apiano descreve os piratas. No início, os piratas andavam com alguns pequenos barcos, preocupando os habitantes da região, porque eram ladrões. À medida que a guerra avançava, eles se tornaram cada vez mais numerosos e construíram navios maiores. Tendo grandes ganhos, eles não pararam quando Mitrídates foi derrotado e apelou à paz, e depois retiraram-se dos territórios conquistados. Tendo perdido o seu sustento e o seu país devido à guerra, tendo caído na miséria extrema, usaram o mar em vez da propriedade da terra, a princípio usando embarcações como os Pinassa e as Emíula, depois com Birreme e Trirreme, que navegavam em esquadrões reais sob o comando de líderes piratas que eram como generais de um exército. Eles ocuparam uma cidade não fortificada. Destruíram as muralhas dos outros, capturados após um cerco regular, saqueando-os. Eles então levaram os cidadãos mais ricos para seus quartéis generais escondidos, mantendo-os como reféns e exigindo seu resgate. Eles desprezavam a denominação de ladrões, descrevendo seus despojos como prêmios de guerra. Eles acorrentaram artesãos para trabalhar para eles, trazendo-lhes continuamente materiais de madeira, latão e ferro. Apiano de Alexandria, em suas guerras mitridáticas, 92. Os piratas acreditavam que unidos eles seriam invencíveis. Eles construíram navios e todos os tipos de armas. A sua sede ficava num local chamado Cragus. Eles possuíam fortalezas com torres e ilhas inteiras em todo o mundo mediterrâneo. Escolheram como quartel-general a costa da Cilícia, que é acidentada, sem pontos de ancoragem fáceis e com falésias escarpadas. Esta é a principal razão pela qual todos os piratas eram chamados pelo nome comum de cilícios, embora houvesse alguns que vinham da Síria, de Chipre, da Panfilha, do Ponto e de quase todas as regiões orientais. O seu número aumentou posteriormente ao longo do tempo para várias dezenas de milhares, espalhados por todo o Mediterrâneo até aos Pilares de Hércules. Pompeu procedeu à divisão de toda a bacia do Mediterrâneo em pelo menos 15 distritos, atribuindo a cada um certo número de navios e um comandante. Depois, com as suas forças, distribuídas em cada setor do mar infestado de frotas de navios piratas, começou a perseguir o inimigo, primeiro no Ocidente, conseguindo localizar os respectivos quartéis-generais, e capturar um número considerável dos seus navios. Ele sitiou a própria costa da Cilícia, no Oriente. Contra as forças piratas nesta região, Pompeu decidiu prosseguir pessoalmente com os seus 60 melhores navios. Ele primeiro procedeu contra o núcleo pirata ocidental, reduzindo-o completamente à obediência, desde o Mar Tirreno até o Mar da Líbia, Mar da Sardenha, Mar da Córcega e Mar da Sicília, em apenas 40 dias, graças à sua energia incansável e ao zelo de seus tenentes. Terminadas estas operações iniciais, passou brevemente por Roma e seguiu para Brindisi, prosseguindo depois contra os núcleos piratas orientais, que eram certamente mais importantes em número, navios e armamentos. Alguns dos bandos de piratas que ainda estavam livres, pediram perdão e foram tratados humanamente por Pompeu, tanto que depois que seus navios foram apreendidos e as pessoas entregues, nenhum dano adicional lhes foi causado. Os demais então tiveram esperança de serem perdoados, tentaram fugir dos demais comandantes, e foram até Pompeu com suas esposas e filhos, rendendo-se a ele. Todos foram poupados, e, através da sua ajuda, todos aqueles que ainda estavam livres nos seus esconderijos foram rastreados, apreendidos e punidos, pois sabiam que tinham cometido crimes imperdoáveis. Plutarco, Vida de Pompeu, 27, 4. Os mais numerosos e poderosos bandos de piratas refugiaram-se com as suas famílias e tesouros numa série de fortalezas e cidadelas fortificadas perto das montanhas Taurus. Eles estavam esperando com sua poderosa frota pelo ataque de Pompeu, na Cilícia. Eles foram derrotados em batalha e depois sitiados. Eventualmente, eles decidiram enviar embaixadores ao procônsul romano e se renderam junto com as cidades e ilhas rebeldes sob seu controle, que muitas vezes eram difíceis de atacar. A guerra contra a pirataria terminou assim em incríveis menos de 3 meses, com a rendição de todos os navios. 377 a 800 navios foram apreendidos, 10.000 piratas foram mortos e 20.000 capturados, além de 120 cidades capturadas.
refletindo, então, que por natureza o homem não é, e não se torna uma criatura selvagem ou asocial, mas é transformado pela prática antinatural do vício, onde ele pode ser suavizado por novos costumes através da mudança de lugar e de vida. Então, se mesmo os animais ferozes podem extinguir seu modo de ser feroz e selvagem quando estes vivem em um modo de vida mais gentil. Pompeu decidiu transferir os homens do mar para a terra, permitindo-lhes viver de uma forma mais suave, nas cidades e no cultivo da terra. Alguns deles, portanto, foram acolhidos e integrados nas pequenas cidades semidesertas da Cilícia, às quais acrescentou territórios adicionais, depois de reconstruir a cidade de Soli, que havia sido recentemente devastada por Tigranes, rei da Armênia. Pompeu instalou muitos deles lá. Para a maioria deles, porém, ele deu como residência a cidade de Dyme, na Acaia, que era então desprovida de homens e tinha muitas terras boas. Plutarco, Vida de Pompeu, 28, 13 e 4. Pompeu estabeleceu outros piratas em outras cidades também. Enquanto isso, Metelo estava em Creta para também erradicar os piratas da ilha, antes da guerra contra os piratas ser confiada a Pompeu. Ele era parente daquele Metelo que havia sido colega de Pompeu na Espanha. Afinal, Creta era uma espécie de segunda base pirata em importância, depois da Cilícia. Embora Metelo tenha matado muitos deles, ele ainda não conseguiu destruí-los completamente. Plutarco relata que aqueles que sobreviveram e estavam sob o cerco dos romanos enviaram mensagens, implorando a Pompeu que fosse até eles. O procônsul romano aceitou o convite e escreveu a Metelo para suspender o cerco, depois enviou um de seus legados, Lúcio Otávio, que entrou em 3 fortalezas dos piratas e lutou ao lado deles, tornando Pompeu desagradável e colocando-o em uma situação ridícula, por inveja e ciúme de Metelo. Metelo, no entanto, não cedeu e acabou conseguindo capturar e punir os piratas, mandando Otávio de volta após insultá-lo e espancá-lo na frente do exército. Pompeu e seus homens conseguiram limpar toda a bacia do Mediterrâneo da pirataria, em uma campanha simplesmente sem igual. A Cilícia, que foi um covil de piratas durante mais de 40 anos, foi finalmente subjugada. Na sequência destes acontecimentos, a cidade de Tarso tornou-se a capital de toda a província romana. 39 novas cidades foram então fundadas. A velocidade da campanha indicava que Pompeu também era talentoso como general no mar, com fortes habilidades logísticas. Ele foi então comissionado para liderar uma nova guerra contra Mitrídates VI, rei do Ponto, no Oriente. Este comando confiou essencialmente a Pompeu a conquista e reorganização de todo o Mediterrâneo Oriental. Foi o segundo comando apoiado por César em favor de Pompeu. Essa nomeação de Pompeu permitia que o general iniciasse uma guerra ou fizesse um tratado de paz, quando achasse que fosse necessário. Pompeu liderou campanhas de sucesso no Oriente, onde Roma anexou grande parte da Ásia sob controle firme. Pompeu não só derrotou Mitrídates, mas também Tigranes, o Grande, rei da Armênia, com quem mais tarde fez tratados. Conquistou a Síria, e depois avançou em direção a Jerusalém, que ocupou em pouco tempo. Pompeu impôs uma reorganização geral aos reis das novas províncias orientais, tendo habilmente em conta os fatores geográficos e políticos associados à criação de uma nova fronteira de Roma no leste. Ele até mesmo teve a oportunidade de iniciar uma guerra contra o Império Parta, mas Pompeu sabia que era um império poderoso, e a guerra seria longa. Por isso, ele decidiu voltar a Roma, após uma série de vitórias, que livrou o Mediterrâneo da pirataria, e trouxe vastos territórios e clientes no Oriente. A pirataria, que era um problema que durava séculos, sofreu um grande golpe nas mãos de Pompeu Magno, sendo praticamente reduzida a zero. No entanto, apenas com os primeiros imperadores de Roma, e uma marinha romana permanente, o Mediterrâneo se veria verdadeiramente livre dos bandidos do mar. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.